Muito bom dia a todas e a todos. Bom dia, Graça. Queria, em primeiro lugar, agradecer as palavras tão bonitas do Messias. Eu me sinto mesmo em casa, já cheguei, fui sentando, tirei aqui o casaquinho, porque, além de conhecer muitos de vocês antes do meu trabalho na ISP, da minha trajetória anterior, no âmbito da CUT, da Central Única dos Trabalhadores, além disso, nesses últimos 6 anos no trabalho da ISP, aprendi a conhecer melhor a vocês, as suas entidades, as federações, os sindicatos, cada dirigente, cada mulher, cada homem, que constrói a Confetam e as federações estaduais. Então, além de eu me sentir em casa, eu me sinto honradíssima, Graça. E também vão debater para encaminhar para o futuro. Por exemplo, a frente parlamentar mista, né, da Câmara e do Senado, em defesa do serviço público municipal. É uma proposta, é uma ideia muito importante, muito interessante, porque vai, no momento em que o Brasil vive uma consolidação democrática, seja pela eleição da nossa companheira presidenta Dilma, seja porque no próprio Congresso Nacional, cada vez mais, nós temos representantes, homens e mulheres, representantes do povo brasileiro, cada vez mais aumenta a nossa representação dos setores democráticos e populares do país, que consegue fazer com que a gente tenha um espaço institucional como uma frente parlamentar mista para colocar as nossas questões, para debater com a sociedade. E não teria momento melhor para fazer isso do que essa semana que tem a marcha de prefeitos e prefeitas aqui em Brasília. Aí eu dizia, pois é, só que lá no STF nós já ganhamos a batalha, né? E que foi uma batalha que a Confetam se envolveu profundamente. Em todos os boletins a gente via das federações, da própria Confetam. Então, não teria um momento melhor para vocês fazerem isso do que este de criar a frente em defesa do serviço público municipal. Isso é fruto do acerto da política que vocês vêm implementando ao longo desses anos. E a gente sabe que a vida não é fácil lá nos municípios de vocês, a sustentação dos sindicatos, a organização sindical, a filiação dos companheiros e das companheiras nos locais de trabalho, o debate com as prefeituras, que também não é um debate simples. A tradição brasileira é muito autoritária, a tradição da máquina estatal, do aparelho estatal brasileiro, é muito autoritária. Então, essa coisa da negociação coletiva, de reconhecer o sindicato como um instrumento de defesa e de interlocução dos trabalhadores e das trabalhadoras no Brasil, ainda não é um reconhecimento natural, como a gente vê em muitos outros países desenvolvidos do mundo. Bom, a gente observa no contexto internacional, no final de 2008, começo de 2009, e mesmo durante o ano de 2009, com a crise financeira mundial, a gente observou que a experiência das teses chamadas neoliberais, nos últimos 30 anos, é uma experiência que falhou, que fracassou. A crise de 2008, 2009 no mundo mostrou que aquele ideário, enxugamento do Estado, ajuste fiscal, o ideário do FMI, do Banco Mundial, de que o mercado tudo resolveria, que o Estado deveria cada vez mais se ater aos tais serviços essenciais e deixar para o mercado a resolução dos problemas e da vida das pessoas, essa experiência, ela fracassou. A crise de 2008 e 2009 mostrou que não funcionou. Então, vocês observam que essa experiência do neoliberalismo, ela, nesses países que fizeram tudo como manda o figurino, como, entre aspas, o figurino do FMI, do Banco Mundial, das teses neoliberais, mostrou que não funcionou. Pelo contrário, conduziu os países a uma grande crise econômica, a mais empobrecimento, mais precarização, os velhos problemas que nós aqui já estávamos acostumados, de uma nova miséria, de uma miséria profunda nessas sociedades que a gente não via há alguns anos atrás, agora a gente observa nesses países. Mostra que falhou a experiência neoliberal. E aqueles países
que rumaram para outro sentido, como é o caso desses países da América Latina que eu citei, a crise, em alguns, não passou de uma marolinha, como foi o caso do Brasil, e em outros não foi tão grave, e os governos e os estados nacionais tiveram instrumentos que permitiu que o enfrentamento da crise tivesse menos danos para o povo desses países. Bom, mas isso posto, mostrou o quê? Que nessa crise, nessa era pós-crise, nós temos que botar na ordem do dia um novo consenso diferente do chamado consenso de Washington, que era aquele que falava do ideário neoliberal. Então, por exemplo, nesse novo acerto, nesse novo consenso, nós que defendemos um outro tipo de Estado, por exemplo, achamos que as chamadas instituições multilaterais, FMI, Banco Mundial e tudo isso, não podem impor as mesmas condições que impuseram anteriormente, como diminuição do Estado, diminuição das aposentadorias, aumento da idade mínima de aposentadoria, demissão de funcionários públicos, etc., etc., como impôs em outros momentos. Só que vocês estão vendo, o pacote para Portugal, do FMI para Portugal, para a Irlanda, para a Grécia, foi o pacote clássico que eles já aplicaram antes, ou seja, exigindo as mesmas condicionalidades. E aí, como é que nesse novo modelo de Estado entra a questão do serviço público? Isso já é um debate que está tomando corpo internacional. Em novembro, em Genebra, houve uma conferência de serviços públicos que foi organizada pela ISP em conjunto com outras federações sindicais internacionais de todos os outros ramos, do ramo da indústria, como os metalúrgicos, os têxteis, os químicos, o pessoal dos transportes, da construção civil e madeira, da educação, uma série de outras federações sindicais internacionais que são da família, né, da ISP, assim como a gente chama, fizeram uma conferência para dizer que nesse novo modelo de Estado, o serviço público tem um papel essencial. Qual é? Nesse modelo de desenvolvimento. É um papel que fortalece o Estado em escala nacional e municipal, e é interessante você perceber que, em nível internacional, também o Estado, no âmbito municipal, no seu nível municipal, ele tem um papel fundamental na construção desse novo papel. Então, que esse papel do Estado tem que melhorar o papel do setor público na oferta de serviços essenciais de qualidade, incluindo a educação, a saúde, a água, serviços sanitários, a questão ali é cobertura legal e seguridade e proteção social. Ou seja, nesse novo modelo de desenvolvimento alternativo ao consenso neoliberal, o Estado deve ter um papel de fortalecimento desses serviços, oferecer serviços de qualidade nessas áreas, saúde, educação, proteção social. Essa foi a conclusão da Conferência de Genebra. E uma outra conclusão importantíssima é que os serviços públicos de qualidade, eles vão realizar uma contribuição vital para a coesão e a justiça social, o que, junto com uma administração ética e efetiva da legislação e a aplicação dos chamados marcos regulatórios, constituem pedras angulares de sociedades democráticas saudáveis. Outra coisa para o serviço público de qualidade é respeito à organização sindical. Evidente, né? O tanto que a gente vê de prefeitos e prefeitas autoritários que não recebem o sindicato, demite a diretoria do sindicato inteira, não aceita recolher a mensalidade sindical de maneira através de consignação em folha de pagamento, etc, etc, etc. Tá? Quem quiser achar, anda 20 quilômetros em qualquer estado brasileiro, mesmo em São Paulo, que dizem que é o mais desenvolvido, e não é bem assim, você anda 20 quilômetros, você vai ver que tem casos desse tipo. A Convenção 151, ela não trata, a propósito, ela não trata só da negociação coletiva, ela também trata do respeito à organização sindical. Bom, então essa é a primeira condição para serviço público de qualidade, respeito aos direitos sindicais. Segunda condição, fim da precarização do trabalho no setor público. É impossível
Isso não é só no setor público, mas em qualquer setor, a precarização do trabalho, ela faz com que a qualidade do trabalho exercido por aquele trabalhador, aquela trabalhadora precarizado, seja uma qualidade rebaixada. Mas como é que são as características do trabalho das mulheres? Em primeiro lugar, é um trabalho desvalorizado. Por quê? Porque coisas que as mulheres aprendem a fazer, que a gente aprende a fazer desde pequenininha, cuidar de casa, de filho, nananana, a sociedade, esse cuidar, a sociedade, as culturas, principalmente, não só as ocidentais, as orientais também, com algumas diferenças, encaram como aptidões naturais, como se a menina nasce com a vocação de cuidar dos outros, da família, do marido, dos filhos, e esse cuidar, já que é uma aptidão natural, todas as mulheres nascem com isso, já que é natural, não precisa ser valorizado, não precisa ter um valor, não precisa ser, vamos dizer, valor na sociedade capitalista quer dizer dinheiro, quer dizer remuneração, quer dizer, é como se expressa o valor de alguma coisa, é o quanto custa, vamos dizer assim, né? E no caso do trabalho feminino, já que é uma característica natural das mulheres esse cuidar, então também não precisa ser valorizado, porque já está lá, já é uma aptidão natural. Então, por causa disso, essa é uma das razões que os estudos mostram de que aquelas profissões que têm a ver com o cuidar, que são onde tem mais mulheres, são profissões mais desvalorizadas e cujos salários são menores. Portanto, gente, para concluir, a nossa ideia de você construir um serviço público de qualidade, uma das políticas essenciais com o mesmo peso que tem que ter a negociação coletiva, a liberdade de organização sindical, o combate à precarização, o combate à privatização, o mesmo peso a gente tem que dar para a questão da equidade de gênero e equidade de remuneração entre homens e mulheres. É claro que em cada local essa política vai se traduzir da forma que for possível, que for viável, que tiver as condições conjunturais, políticas e organizativas que o lugar tem, né? Não adianta a gente querer fazer um comitê de equidade numa cidade que o prefeito ou a prefeita nem olha para a cara do sindicato, né? Primeiro lá, não é que primeiro e segundo, talvez fazer as duas coisas em conjunto, mas com pesos e com ênfases adequadas, né, contextualizadas àquele local, àquela prefeitura, àquele município. Mas é muito importante que a gente trate as coisas em conjunto, simultaneamente. Entre outras coisas, porque você também consegue dialogar com a sociedade, principalmente agora, que a gente elegeu uma mulher como presidenta da República, e que eu não me canso de falar, o valor simbólico de ter uma mulher na presidência da República é muito importante, tem um grande peso na sociedade brasileira. Eu não canso de falar, porque eu sei que isso cria um novo simbolismo na sociedade brasileira, que a gente tem que aproveitar essa deixa de ter uma mulher presidenta da República, que botou 9 ministras como na sua equipe de governo, tem que aproveitar essa deixa para mostrar para a sociedade como essa política de equidade entre homens e mulheres para construir o serviço público de qualidade, como é uma política importante para aqueles que defendem um país mais justo, com mais inclusão social, democrático, um país de todos e de todas. Então, essa que é a ideia que a gente trabalha, é uma coisa mais, vamos dizer, nova na nossa tradição sindical, vamos dizer assim. Eu não diria nova, mas com esse nível de elaboração só foi possível porque a gente foi trabalhando e vocês do setor municipal são precursores, né, dessas experiências exitosas, mas é uma coisa que a gente tem que começar a botar no dia a dia das nossas políticas. Eu espero que essa contribuição sirva para vocês refletirem sobre ela, poderem aproveitar, poderem debater, poderem também contribuir com a gente da ISP com as opiniões de vocês sobre esse conjunto de ideias. Obrigada, Graça, pela oportunidade.